não é exagero dizer que essa é a safra das safras. Em 91, 98, 2005 e 2012, nós tivemos safras quase perfeitas, mas essa é uma safra perfeita, melhor do que as melhores safras que nós já tínhamos tido até então. A uva, para ter um alto potencial enológico e gerar vinhos de alta qualidade, ela tem que estar num ponto ideal de maturação. E essa maturação, nós que trabalhamos em enologia, nós dizemos que ela é bioquímica e sanitária. A parte bioquímica diz respeito a todos aqueles compostos que a planta vai sintetizando e estocando na baga da uva. E a parte sanitária é a ausência de imperfeições, de podridão, de ataque de fungos nos grãos. Nesta safra 2020, nós tivemos tudo isso a 100%. A qualidade bioquímica, ou seja, os aromas, os polifenóis, os açúcares, os ácidos da uva, estavam impecáveis, e a parte sanitária igualmente impecável. Então, não é exagero dizer que essa é a safra das safras. Olha, por que é que o padrão climático proporcionou uma qualidade tão excepcional da safra 2020? Porque o frio atrasou, a videira brotou cedo, portanto, mas depois teve um frio tardio em agosto e setembro do ano passado, e a videira que havia brotado, ela meio que parou o crescimento. Esse crescimento foi retomado e já no final da primavera, então a floração da uva, o crescimento dos grãos, ele ficou mais tardio, e isso coincidiu com um período moderado de chuvas, bem moderado, de chuvas, em novembro, dezembro do ano passado e até abril desse ano, quando terminou a safra. Então, esse padrão foi o padrão que proporcionou esta safra. Historicamente, a gente sabe que 1 a cada 8 safras brasileiras são excepcionais, né? Eu estava mencionando antes, 91, 98, 2005, 2012 e agora, né? Grosso modo, nós temos aí uma safra excepcional a cada 8 anos. Não quer dizer que a gente não possa ter uma safra excepcional agora em 2021. Este ano, o outono e o inverno se caracterizaram por ter temperaturas mais baixas do que a normal histórica, né? A média histórica. Então, é bom que o inverno seja frio, o outono foi frio e seco, né? E tudo vai depender do padrão climático de quantidade de chuvas e volume de chuvas na primavera. Se a primavera continuar com padrão climático de temperaturas moderadas e chuvas moderadas, nós temos tendência a ter mais uma safra de excepcional qualidade. A ver, nesse momento nós não podemos prever. O setor vitivinícola brasileiro como um todo, e gaúcho em especial, ele é muito importante, assim, ele não é super importante em termos de PIB, mas ele movimenta a economia de um número muito grande de famílias nas regiões urbanas e rurais do sul do Brasil, principalmente, mas não só do sul do Brasil. Então, o que eu poderia traçar um panorama pensando no cenário pré-pandemia. Agora, no cenário pós-pandemia, está tudo muito confuso ainda. Mesmo os especialistas que, no dia a dia, se debruçam sobre dados e tentam fazer projeções, eles estão muito moderados nas projeções. Por quê? Porque uma coisa era o mundo antes da pandemia, e a outra coisa é o mundo após a pandemia. Nós estamos em plena pandemia no Brasil, nós não sabemos, ainda não temos certeza se isso vai durar pouco ou ainda muito, vários meses. Nós não temos certeza do baque que isso vai proporcionar nos diferentes setores da economia do país. E quando eu falo em baque, eu falo em consumidor com menor poder aquisitivo. Então, nós ainda precisamos de um tempo para entender melhor a dinâmica econômica do consumidor brasileiro, e as vinícolas já estão correndo atrás, porque elas não podem simplesmente fechar as portas e ficar paradas, elas têm que
tem que pagar os salários dos seus empregados, elas têm uma dinâmica de produção vitivinícola acontecendo, os vinhos estão nos tanques ou nas barricas, e alguém precisa estar lá para ir conduzindo esses vinhos até o ponto de engarrafamento. Então, a coisa não pode parar pura e simplesmente, e a própria safra 2021 já tem que começar a ser planejada. O que eu te diria é o seguinte, nesse momento de incerteza, é muito melhor que nós tenhamos em estoque vinhos de excepcional qualidade do que se nós tivéssemos em estoques vinhos de uma qualidade limitada, ou se a safra tivesse sido muito complicada em termos climáticos, o pessoal ia chorar as mágoas dizendo, puxa, nós temos todo esse cenário de incerteza e ainda, por cima, nós temos vinhos de qualidade limitada. Pelo menos nós temos vinhos de excepcional qualidade que nós podemos ofertar, os produtores podem ofertar no mercado, e isso é uma mais-valia muito importante para essa retomada. Agora, eu não acredito que essa dinâmica de crescimento de volumes e da qualidade da produção vitivinícola brasileira vai ser quebrada. Eu acho que ela vai continuar, talvez os processos de comercialização e de consumo, de chegar até o consumidor na oferta de vinhos, eles vão mudar consideravelmente, mas a mudança vai ficar por aí. Eu acho que a dinâmica de crescimento do setor vitivinícola vai continuar, porque esse é um processo assim, não se chega de uma hora para outra e diz, eu fazia vinho, agora eu vou fazer outra coisa. Quem faz vinho, isso é um engajamento de uma vida inteira. Então, quem estava fazendo vinho vai continuar fazendo vinho, vai tentar chegar ao consumidor, aos consumidores de uma outra maneira, provavelmente, nunca mais será como antes, nesse aspecto da venda, mas em termos de qualidade de produção e de dinâmica de produção, me parece que a gente está bem fortalecido, independentemente da pandemia. Bitcom TV, passa no seu smartphone.